E quem é o trabalhador na ergonomia? A gente precisa, para responder essa pergunta, primeiro entender quem o trabalhador não é. E o trabalhador, primeiramente, ele não é uma máquina. Infelizmente, existe uma abordagem, e como isso teve perfusão na ergonomia e nas aplicações de ergonomia, tratando o trabalhador como uma máquina. Assim como a gente estabelece comandos para uma máquina, né, e espera que a máquina corresponda conforme a programação estabelecida, por vezes também se vê essa mesma dinâmica com o trabalhador. É como se eu estabeleço lá, eu informo a ele alguns comandos e eu quero que ele responda a exata maneira como foi a sua configuração. Ou eu coloco o trabalhador num posto de trabalho e eu espero que ele simplesmente, né, corresponda como é uma máquina. Faça alguns ajustes, né, faça algumas melhorias, mas ele é uma máquina. Né? Essa abordagem é uma abordagem equivocada sob o ponto de vista da ergonomia. E ainda nós vemos isso em diferentes situações de trabalho. Muito parecido com o que Taylor, ou a teoria científica, a teoria da administração científica, ou a teoria da racionalização, ela estabeleceu, e o que ela chamava de o homem-boi, né? O homem-boi de Taylor. O que significa o homem-boi? O homem-boi é como se fosse alguém dócil, né? De fácil domesticação, né? Alguém que receberia as instruções e executaria aquilo, né? E mais do que isso, alguém que simplesmente seria mais um, né? Ou seja, dentro de uma grande escala, todos são bois, né? Ou seja, todos são iguais, né? E podem receber o mesmo tratamento. Nós precisamos, do ponto de vista da ergonomia, nós precisamos romper com esses conceitos que parecem conceitos antigos, mas ainda existem nas mais diversas situações de trabalho. E o ergonomista é quem consegue, é quem pode, a partir da escuta do trabalhador, a partir da atenção ao trabalhador e a partir do entendimento da atividade do trabalho, o ergonomista pode dar uma outra dinâmica ao trabalhador. Né? E aqui talvez o ponto central seja de olhar o trabalhador e a trabalhadora como uma pessoa, como um indivíduo inteligente dentro do posto de trabalho, dentro daquela atividade a qual ele se propõe. De entender que o trabalhador e a trabalhadora possuem uma sabedoria, possuem uma inteligência sobre as suas atividades e que o ergonomista precisa necessariamente, precisa desse auxílio do trabalhador para que ele possa conhecer o ambiente de trabalho. Isso é um ponto que o ergonomista precisa entender. Ainda que em algumas situações, ou em várias situações, por menos que seja por menos letrado que a trabalhadora ou o trabalhador seja, nós precisamos entender que aquele trabalhador, aquela trabalhadora, desenvolveu uma inteligência, um conhecimento sobre o seu trabalho, que muitas vezes ele não consegue externar isso. Né? E aí nós chamamos os conhecimentos tácitos do trabalho. Né? Ele não consegue externar, mas há um conhecimento e o ergonomista precisa auxiliá-lo para que ele possa externar este conhecimento. Mas é o trabalhador quem vai conduzir o ergonomista por dentro da atividade de trabalho. Tal qual, guardada a proporção, seria um turista em terra estranha, um turista, né, que precisa de um guia. Né? Então aquele guia, o trabalhador estaria tal qual seria o guia, né, para o turista. O guia vai mostrar a cultura, né? O guia vai mostrar as peculiaridades daquele ambiente. Né? O guia vai mostrar
os principais pontos, os principais locais, né? É o trabalhador quem vai conduzir o ergonomista na sua jornada de entendimento do trabalho. Então aqui fica a nossa reflexão de que o ergonomista precisa, de maneira muito humilde, nas diversas situações, independente de qual situação for, independente do ramo de atividade, e independente, inclusive, do seu conhecimento sobre aquela atividade, o ergonomista precisa, de forma muito humilde, né, se colocar ali ao lado do trabalhador, né, ouvir o trabalhador e entender que ninguém conhece mais do trabalho do que o indivíduo, trabalhador ou a trabalhadora. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero convidar que você compartilhe esse conteúdo, que você curta, que você deixe aqui o seu comentário também daquilo que nós falamos, e assim a gente vai construindo aí e espalhando esta ergonomia para todos.